mano tem 32 anos e chama-se Ricardo, e ele tem um sonho de se tornar um aventureiro. Então ele pediu para ser aprendiz e foi treinado pela equipe mais forte, até se tornar o invencível sob o céu. Atualmente, após 2 anos de treinamento árduo como um cão de caça, ele foi reconhecido. Eles acham que com a força atual, tirar um certificado de rank, ou até mesmo derrubar o local do exame, sem brincadeira. Apesar de já ser tão forte, ele ainda está muito atrás dos seus mentores. Isso prova que aqueles 4 caras, com certeza, não são mais humanos. No dia seguinte, Ricardo foi para a cidade e lembrou-se do seu sonho idiota. Só agora ele pode realizá-lo. Na juventude há muitos sonhos e escolhas. Quanto ao protagonista da nossa história, bem, ele já é velho, então o único sonho agora é ser um aventureiro. Assim que entrou na guilda, Ricardo se inscreve para ser um aventureiro rank E. Surpreendentemente, a recepcionista aqui é uma conhecida de Ricardo. Inicialmente, o jovem nem sequer reconheceu essa linda garota, até que ela se apresentou como Elisa. Só então ele se lembrou que ela era uma antiga colega. Antes, eles trabalhavam como funcionários da guilda em outro lugar, mas recentemente ela se mudou para esta sede para trabalhar. Naquela época, ela ficou muito surpresa quando o veterano pediu demissão. Embora ele estivesse ligado ao trabalho há muito tempo, e agora ele é um aventureiro. É realmente surpreendente. Ricardo pareceu inseguro, já com mais de 30 anos e ainda fazendo coisas impensáveis. Normalmente, as pessoas se inscrevem para serem aprendizes rank. Assim, quando crescerem, terão experiência. E então se inscrevem para serem aventureiros rank e assim. Elisa também perguntou o que o veterano fez nos últimos 2 anos, especialmente pelas pessoas mais fortes. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, de repente um cara bêbado começou a importunar ao ver os peitos fartos de Elisa. Tão grandes que eram, ela tentou agir de forma gentil. Mas o cara continuou avançando, forçando o Ricardo a fazer alguma coisa. Apenas para ver o mano agarrar o cara pelo pescoço e tocar levemente na barriga. De repente, o cara começou a espumar pela boca e caiu no chão. Ele ainda mentiu dizendo que era por causa da embriaguez. Que maldade. Elisa não suspeitou de nada e deu ao veterano o bilhete do exame rank. E com o número de inscrição, 4.242. Então ele deduziu que era um número da morte. O que mais poderia ser? Então ficou muito chocado. Ao sair, foi recebido por um dos 4 mestres. E lá é Rinette, uma empregada que parece normal, mas é incrivelmente forte, vendo este jovem com uma expressão de tédio. Ela perguntou e ele disse que era porque via muitos aventureiros jovens à sua volta. Acaba ficando um pouco constrangido. No momento, no clã, as pessoas estão comentando sobre a marca de mão impressa na armadura de ferro. Isso foi causado por Ricardo quando ele tocou levemente nela antes. O que é notável é que aquele cara também era um guerreiro de classe A. Elisa, uma garota esperta, percebeu imediatamente que isso poderia ter sido Ricardo quem fez. Quanto a ele, está fazendo um check-up médico. Fisicamente, não há nada de errado. Ele tem 1,74 de altura e o número de inscrição é 4.242. Chegou a hora do teste de poder mágico. No clã de aventureiros, geralmente existem orbes de teste de poder mágico como este. O trabalho deles é simples, basta colocar a mão nela e pronto. A quantidade média de poder mágico das pessoas está entre C e D. Chegou a vez de Ricardo. Como diabos deu um resultado de classe F, a pior classe? Isso faz os outros rirem. Mas quando o protagonista vai embora, a orbe de medição de repente se estilhaça, por não suportar o poder mágico dele. Em seguida, eles farão um teste de força em um slime. Este slime azul tem alta capacidade de absorver impacto, portanto os inscritos podem dar tudo de si, sem medo de nada. E claro, eles são divididos em vários níveis diferentes. Ricardo se lembrou de quando foi treinado com isso. Mas em vez de ser azul, o requisito era destruir o Slim Bang com os punhos de Ricardo. Em termos de durabilidade, como diabos vou destruir isso? Assim que ele terminou de falar, o professor dominador mostrou a Ricardo, com um soco leve como uma pena. Sabe-se que este cara pode destruir mais de 200 de uma vez. No primeiro dia de treinamento, uns 50.000 socos. Apenas um dia, não muito. Para ele, aquele tempo foi um verdadeiro inferno na Terra. Um por um, os candidatos se apresentaram com toda a sua força. Eles podem usar qualquer tipo de magia para atacar. Entre os inscritos havia um garoto rico, filho de um duque. Todos o respeitam por sua aparência chamativa. Parece louco, mas esse cara também é bom. Tem poder mágico equivalente a um mago de classe C, 51 anos e considerado um prodígio. Então é melhor ter cuidado. Também demonstra o uso de magia infernal de forma extremamente extravagante. Para atacar o Slim Bang, este golpe é considerado magia de nível 3, mas quando lançado é muito pequeno, deixando o Ricardo perplexo. Os outros olham e elogiam de todas as formas. É compreensível, já que o protagonista foi treinado pelos 4 mais fortes. Portanto, o padrão para avaliar o poder é completamente diferente. Pessoal,
Lembrem-se de antes, quando a irmãzinha maga o ensinou. Ele sempre era atingido por uma magia infernal enorme daquela garota, acertando em cheio. Assim que toca em algo, tudo em um raio de centenas de metros se transforma em cinzas, vendo as pessoas chamando o garoto Kia, de gênio. Ele pensou que era porque ele estava dentro de casa. Então ele estava se controlando. Ele é realmente bom, testemunhando outras pessoas lutando sem sucesso contra o monstro. Slim Ricardo estava bastante tranquilo, pensando que esse tipo de coisa deve ter uma durabilidade semelhante a Slim. O golpe dourado é o número 4242 do protagonista. O examinador mostrou uma atitude de desprezo, porque ele já passou da idade. Caso contrário, será muito difícil desenvolver no futuro. Após o cálculo incorreto do poder mágico do protagonista antes, e o aconselhou a não ser um aventureiro. Ricardo não culpa ninguém, porque é verdade que só ele tem 32 anos. E ainda está se registrando para este trabalho, mas esse é o único sonho dele. Por dia, mas com sua determinação, Ricardo, ainda conseguiu completar esse objetivo. Embora suas duas mãos estivessem completamente destruídas, ele deu um soco que parecia que ia destruir a casa inteira. Este soco resiliente assustou todos aqui. Ninguém sabe que tipo de coisa é Ricardo que pode destruir o Slim Bang com um soco. Depois de fazer isso, o jovem pensou que era um produto defeituoso, então, comparado a todos os outros. O jovem mestre da casa do Lorde. Vendo isso, pense também no teste de força defensiva. E eu vou superar ele. Mas isso não aconteceu, porque Ricardo também tem uma capacidade de defesa incrível. Isto faz com que todos tenham que reavaliar esse veterano mais uma vez. O examinador, mesmo usando magia de nível 4, não conseguiu romper a barreira de nível 1 do main. O oponente quer continuar a aumentar seu poder para o nível 5. Ele nem conhece essas habilidades de alto nível. Desde sempre, ele só usa magia de defesa, basicamente no nível 1. É um pouco vergonhoso dizer isso, mas tanto a defesa quanto o ataque dele são do tipo básico de nível 1. Isso faz com que o atacante se sinta humilhado ao usar magia de nível 5, enquanto o oponente só usa uma barreira de nível 1. Bem, ele já foi desrespeitado. O examinador decide usar toda a sua força, mas o resultado disso ainda não muda. Não consegue fazer nada com Main, o poder da barreira irradia, e ainda faz o céu mudar para verde. Que horror! O incidente também atraiu um cavaleiro, extremamente forte do reino. Ele pensou que algo ruim tinha acontecido, então também correu para ver. Chegando lá, só viu o campo de treinamento gravemente danificado. E o veterano examinador estava muito triste, por não conseguir fazer nada. A funcionária também explicou para o Sinister o caso do Main. Este jovem sabe que aquele veterano pode esmurrar um slime até desintegrá-lo com a mão, e usar defesa de nível 1 para bloquear um ataque de nível 5. Então pensou que era uma piada da guilda. Depois de ver o nome e o histórico, trabalhando há 14 anos como recepcionista na guilda, ele ficou muito chocado, a ponto de ficar atordoado e perguntar: recepcionista é o título dado a quem derrota dragões? Depois de terminar a parte teórica, Men também suspira com Rinette porque hoje está muito chato. Aprova a escrita dele, porque tem 14 anos de experiência como recepcionista na guilda. E sobre a parte prática, tudo está indo bem, exceto que a avaliação de poder mágico só classificou como F. Ela também o consola, dizendo que não tem problema porque Ricardo progrediu muito nos últimos 2 anos. Justamente neste momento, o nobre filho do Lorde, chamado Fred, vem causar problemas. Então ele pensou que o garoto estava perdido. Ele fica irritado e diz que a aura dele foi ofuscada por ele. Dá pena ver Lua choramingar e ia gritar. Mas é melhor ignorar. Justamente nessa hora, a irmã mais velha do Fred chegou e viu o irmão a chorar. Ele pensou que talvez tivesse conseguido algo a mais com o garoto. A Kia quer usar a irmã para humilhá-lo, o que o fez chorar ainda mais. A garota Kia se apresentou como Angelica. As irmãs Kia têm personalidades parecidas, então ela não deu ouvidos. Então ele explicou. Ela ainda queria ter um duelo com ele. Jogou a luva diretamente nele. Esse cara não entende nada de etiqueta. Do nada, ele pegou a luva para ajudar a Rinette. Foi só então que ela revelou que ele tinha acabado de aceitar um duelo com ela. Do nada, ele foi arrastado para uma batalha sem sentido. Bem, o jeito é tentar lutar rápido para poder voltar. Nem se fala da autoconfiança dela, vendo essa garotinha andando por aí sozinha. Ricardo pensou em dar um chega pra lá naquela boca suja, mas ela é uma garota. A condição aqui é que o perdedor terá que ser o servo do vencedor. Essa garota não faz ideia de que o oponente é muito forte. Por isso que ela ousou fazer essa proposta. Ricardo perguntou ao conselheiro sobre quão forte é um cavaleiro de rank 2. Ela respondeu que é muito forte, e ainda é muito bem avaliada no reino. De acordo com os cálculos, a força de Angélica pode ser comparável a um aventureiro de rank B. Ricardo ficou apavorado ao ouvir isso, porque na imaginação dele, um rank B consegue matar monstros de nível alto.
Rinette não contou para ele o quão forte ela é. Apenas avisou para não pegar pesado demais, senão ele iria para a cadeia. Ele ainda não acreditava. Com medo de perder, a empregada o fez relembrar as memórias. Dos 2 anos de treinamento. Tudo foi um pesadelo que ninguém consegue imaginar. Depois de se animar, ele estava pronto. A batalha começou com a apresentação de Angélica. Ele errou o golpe de propósito, dizendo que sua velocidade é igual à velocidade de um raio, mas aos olhos dele, ela parecia uma tartaruga. Aquele tempo parecia estar em câmera lenta para Rinette. Ela lembrou o mestre e ele desviou no último segundo. A garota ficou chocada porque o oponente conseguiu desviar. Pensou que era apenas sorte, porque até mesmo o rank 1 tem que se precaver ao lutar com ela. Próximo ataque. De repente, a velha tropeçou, criando um combo de giros que assustou Ricardo. A velha tropeçou e ainda agiu de forma ameaçadora. Elogiou por ser bastante habilidoso em desviar daquele golpe. Continuar a batalha. Então era fácil desviar, deixando o oponente exausto. Angélica só podia usar este golpe especial 3 vezes. Mover-se em alta velocidade estava machucando suas pernas. Na última vez, essa vovó fez uma cena e caiu de novo, fazendo Ricardo pensar que ela estava usando um truque, então ele também deu um soco. Embora só tenha acertado o chão, a força liberada foi suficiente para derrubar o cavaleiro de segunda classe, muito depois de conhecer a força do oponente. Perguntou ao protagonista quem ele era, e o jovem disse que era um aventureiro de nível F, que tinha acabado de mudar de recepcionista para este trabalho. Parecia tão mentira que ela também se rendeu, porque se levasse um golpe como aquele, seria deslogada imediatamente. Mesmo assim, Angélica ainda agiu de forma ameaçadora, dizendo para poupar o protagonista. Desta vez ir embora. Ricardo era um pouco ingênuo, mas ainda se lembrava da promessa anterior. Então a velha fugiu de novo. Rinette anunciou outra boa notícia, que as 3 pessoas estavam vindo para ver os resultados, fazendo Ricardo apenas abraçar a cabeça porque isso era realmente um pesadelo. Hoje, Ricardo e Rinette foram ao sindicato esperar os resultados da primeira rodada do exame. Em geral, se passassem. O cartão de exame deles mudaria para a cor verde, que é um combate simulado antes de se tornarem aventureiros. Ricardo estava realmente nervoso, sem saber qual seria seu resultado. Rinette o encorajou a recuperar a confiança. Então ela disse que se ele falhasse, depois de voltar, os 4 treinariam novamente, mas 3 vezes mais do que antes. Ricardo ficou apavorado ao ouvir isso. Porque se fosse assim, ele definitivamente morreria. Neste momento, os resultados da primeira rodada do exame foram anunciados. O cartão dele mudou para a cor verde, cor segura, então ele ficou muito feliz. Seu humor ficou mais leve neste momento. Ao sair, de repente sentiram um cheiro desagradável, juntamente com a aparição de um nobre. Este cara viu Rinette como uma elfa negra, bonita e também queria se casar com ela, então ele começou a flertar. Ele se apresentou como o filho mais velho do Duque de Yamud, líder da nobreza no norte chamado Rastor. Esta longa apresentação deixou Ricardo um pouco desconfortável. A Talquia continuava a ser educada, apresentando-se e tudo mais. A princípio, Min pensou que ela fosse uma candidata. Tentou puxar conversa, mas foi rejeitado como um tiozão entediante. Voltando ao seu flerte, Rastor disse que já havia perdido o coração e os olhos dela. Até soa bem, mas o cheiro é podre como merda. Nem começou e já está convidando a garota para ser sua esposa. E depois se mudar para o norte para viver com ele. Nem Ricardo aguentou ouvir tanta baboseira. Então se manifestou antes que Rinette partisse para a agressão. Para que a Talquia fosse embora, ele se apresentou como namorado dela. Ao ouvir isso, a Talquia pensou que ele estava mentindo. Mas ao ver o cartão de candidata promovida, começou a rir. Nessa idade e ainda fazendo testes, não tem mais jeito. Ricardo retrucou, dizendo que ele também tinha uns 25 anos quando fez o teste. E daí? Mas a verdade não é essa. Rastor é o juiz do segundo teste. Não está de brincadeira. Ele próprio já tinha subido para aventureiro classe, e aos 54 anos. Não como a Talquia, que com mais de 30 anos ainda está fazendo teste para a classe S. No momento atual, seu poder é considerado classe A. Então, com ar de desprezo, mandou-me invasar dali. Rinette continuou sendo assediada, mas ela se recusou e abraçou Ricardo, fingindo que eles realmente estavam apaixonados. Além disso, falou sobre o cheiro do perfume dele. Muito forte, me incomoda. Ricardo sabia que o cheiro vinha desse cara e também falou coisas que deixaram Zaster irritado, pensando que ele estava comparando o cheiro do seu perfume com o de merda. Por enquanto, ele deixou passar, mas no segundo teste de amanhã, jura que vai mostrar para o protagonista, o que é uma diferença de nível, e então conquistar o coração de Rinette, sabendo que a situação estava ficando complicada. Então esperava que ele não fosse do norte. Ele também pediu desculpas à elfa, por ter se apresentado como o namorado dela. Rinette não o culpou,
Disse que ficou muito feliz por ter sido salvo assim. Naquela noite, Rastor ainda estava irritado com o que aconteceu de manhã com aquele casal. Não imaginava que seria criticado por estar fedendo. Naquele momento, seus dois irmãos antagonistas também chegaram. Eles são irmãos de sangue. Não é à toa que têm o mesmo temperamento. Como antes, esses dois foram humilhados por Ricardo. Então foram dedurar para o irmão mais velho para se vingar. É claro que eles também jogaram lenha na fogueira, para incendiar tudo, ao ouvir Angélica e Fred, dizendo que um tiozão estava intimidando. De repente, o irmão mais velho percebeu algo. Então o inimigo deles é Ricardo. E depois de saber que o número da morte do protagonista é 4.242, esse cara já tinha um plano. No dia seguinte, Ricardo foi para a escola de exame com um humor ansioso, com medo de que o cara de ontem o arruinasse. Rinette então avisou. Ele se lembra do salário com todo mundo, mas se eles morrerem lá, não vai conseguir pagar. Claro, ele ainda não percebeu o quão forte é, com muito medo de que o cara do norte fosse o responsável. Será derrotado por ele, que é da classe A. E justamente nesse momento, o responsável pelo segundo exame apareceu. Então ficou muito feliz que este fosse outro irmão mais velho, e não aquele jovem amargurado. Apresentando brevemente, essa pessoa é Lin, especializado em cuidar de candidatos a partir do número 4.200. De repente, o protagonista se sentiu amando demais seu número da morte. O oponente ficou muito surpreso, porque com essa idade, Ricardo ainda está fazendo o exame. Isso é um elogio, não uma crítica. Lins disse que ele era sua motivação. Ele também está na meia-idade, então sabe muito bem o que o corpo tem que suportar. Ao passar dos 30 anos, mas o protagonista se inscreveu para participar como os outros jovens. Então isso é realmente ótimo. Ricardo deve ter um desejo muito forte para superar a barreira. Sobre idade, ambos contaram as dificuldades que encontraram para Lins. Ele já tem 40 anos, mas ainda tem o sonho de ascender à classe A. Isso é realmente difícil. Então, mais tarde, eles terão a oportunidade de se tornarem mais fortes. Levou 25 anos para ele ascender à classe B, pensando que o sonho da classe A é apenas uma fantasia. Mas ao conhecer alguém na mesma situação que Ricardo, então ele ganhou mais fé. Disse que não desistiria desse sonho e começou a se aproximar. O incidente acima foi ouvido pelo vilão Rastor. Logo depois, quando Lins saiu, foi chamado de volta por esse cara para causar problemas. Fácil. Ricardo acabou de fazer um novo amigo e de repente ficou muito mais feliz. No entanto, neste momento, de repente, há informações sobre Lins. De repente ficou doente, o que deixou o casal preocupado. Acabei de conhecer recentemente. Como pode ficar doente? E a pessoa responsável pelo exame será Rastor, Ricardo. Muito chocado, Rinette também reconheceu aquele cara. E os dois caras que ele derrotou no dia anterior são irmãos de sangue. Isso também significa que eles estão tramando vingança. Até outros aventureiros conhecem Kia. Ele é forte como um monstro. Aos 57 anos, ele já alcançou a classe A. As pessoas o chamam de destruidor da classe F. Se algum cara da classe F compete contra ele, a vida depois disso será escura e sombria. Neste momento, ele está brincando com os candidatos com seu poder. Avassalador. Os guardas da casa dele também foram chamados para resolver a situação. O protagonista considera isso como uma saudação inicial. De um lado, Ricardo está extremamente ansioso, porque seu oponente é um cara da classe A, e ainda por cima, possui milhares de técnicas diferentes. Como vou conseguir lidar com isso? Vendo o mestre assim, Rinette se senta à sua frente para consolá-lo. Sabe-se que as palavras dos outros afetarão a estratégia psicológica do protagonista. Ela quer que Ricardo pense de forma mais aberta. Se as críticas deles o deprimem, então considere meu incentivo como um remédio para recuperar essa autoconfiança. E ela confia muito que seu mestre conseguirá superar todos os obstáculos e derrotar aquele Kia fedorento a perfume. Desde o dia em que ele decidiu se tornar um aventureiro, Ricardo se tornou muito mais forte. Quer que ele acredite em si mesmo para continuar completando o teste, mesmo que seja ridicularizado pelos outros. Acredite em si mesmo. Depois de ouvir Rinette dizer isso, Ricardo também recupera a autoconfiança, bem na hora em que alguém se aproxima. Ele usa a desculpa de que o viu preocupado, e quer ler a sorte dele. Ricardo confia e segue as instruções. O resultado é que ele cai numa armadilha quando a cadeira é encantada, com um feitiço de teletransporte. O culpado por trás disso é aquele Free. Ele ri satisfeito quando seu plano é bem sucedido, mas a sorte dele é um pouco ruim, pois irritou Rinette. Ela corta o quarto ao meio, perguntando para onde seu mestre foi teletransportado. Inicialmente, esse cara não queria falar, mas sabendo que o oponente é muito forte e pode atacar sem hesitar, também revela o que fez. Sua habilidade de teletransporte também é limitada, apenas cerca de 100 metros no máximo. Então ele acha que o cara foi levado para fora do campo de provas. Neste momento, Ricardo está cercado pelos capangas de Rastor. O velho líder quer que Ricardo durma um pouco, para levar Lu ao mestre.
Saiba que esse grupo é todo de BA, os vilões. Ricardo também está assustado. O número deles é muito grande, sem contar que o cara nem sabe o quão forte é. Então fica difícil. Pelo que sei, a maioria deles tem poder de nível B. Alguns são até nível A, o que deixou Ricardo apavorado. Bem nessa hora, os três mestres aparecem de repente e perguntam a Ricardo: Rinete não Zil. Talvez ele esteja até mais assustado que essa galera. É claro que eles sabem que a prova já começou. Então, também imaginam que ele está com problemas. Essa galera ainda não ousou agir, porque na frente deles tem um monstro que fala. Um idiota que não sabe de nada foi lá bancar o herói. Ricardo tem medo que eles sejam mortos. Também pediu para o velho mandar o pessoal recuar. O idiota não ouviu e atacou. Para a surpresa de todos, assim que a lâmina tocou em Bronston, ela se estilhaçou. Falei que o cara era burro, né? A espada quebrou só de encostar. Do nada foi dar um soco e acabou com a mão esmagada. Ainda bem que o grandão. Essa criatura não gosta de matar pessoas. Então, o perdoou e o curou. O que fez o cara suar frio. E ainda recebeu conselhos para melhorar. Mileto então perguntou se estavam intimidando o aprendiz dele. Sabendo disso, o cara disse que também daria uma mãozinha. Nessa ronda, todo mundo usa espadas e magia. Mileto usa armas de fogo. Dos quatro mais fortes. Esse cara é o mais inteligente, já que as armas que ele criou estão 1000 anos à frente do seu tempo. As balas que ele atira também são encantadas, então cada tiro dói demais. Mesmo que isso ainda seja só um protótipo. O mordomo já percebeu quem é esse grupo de estranhos. Já os outros ainda não sabem. Alguns idiotas foram ameaçar Alice. Rastor nem imagina que essa garota é a mais cruel do grupo. No começo, tudo bem, mas assim que eles tocaram nela com a faca, todos foram torrados. Completamente assados. Ela tem Soldewanos, mas é uma vampira genial. E também a maga mais poderosa. A história a chama de demônio mirim da destruição. Mileto é um híbrido de anão e elfo. Parece jovem, mas... O cara tem mais de 50 anos. E é conhecido como a Fábrica Milenar. Para Bronston, ele é um monstro com força invencível. Ainda consegue usar todas as habilidades de suporte. É chamado de um sábio demoníaco pelas pessoas. Eles são os aventureiros de classe S mais poderosos. Também são um grupo lendário de 4 pessoas. O mais forte dos 6 territórios, conhecido como Oriham Punho, sabe que o oponente é uma IA. O velho Kia também desistiu. Quer se aposentar, não ficar brincando. O resto do grupo ficou ainda pior, apanhou como cães. Voltou para onde Rinete estava. Nesse momento, ela ainda estava esperando seu mestre voltar. Friso achava que aquele irmão mais velho não voltaria, porque as pessoas do nosso lado são muito fortes. Além disso, a magia de teletransporte é muito difícil de usar. Se voltar tarde demain, ve perder. Assim que terminou de falar, o protagonista foi ajudado pelos 3 mestres e trazido de volta para cá. Imediatamente, aquele pirralho do Kia foi. Rinete o arremessou de cabeça na parede, por alçar ser insolente. O velho amigo, nesse momento, chegou ferido para avisar Ricardo sobre Rastor, que não o perdoaria. Lin não consegue lutar contra ele, nem em força, nem em espírito. O resultado depois de saber que ele não cederia à posição de juiz. Ele o atacou e prendeu o amigo. Sabendo disso, Ricardo ficou furioso por que estar atormentando, e pisoteando os sonhos dos outros. É raro ele ficar tão irritado. Então quer ensinar aquele cara a ser gente. Rastor ainda está se divertindo atormentando os outros. Ficou muito surpreso ao ver Ricardo chegar ali, e então atacou diretamente com magia de fogo infernal.